Meu nome é Paulo Daisson Gregório Casanova, eu sou o presidente da atual gestão do Clube de Cinema de Porto Alegre. O que eu posso dizer sobre o clube? Além de ser um clube de muitas aventuras, nesses 75 anos a gente pode dizer que entre os altos e baixos, e houve mais altos do que baixos, mas uma coisa que a gente aprende a propósito, não há altos sem baixos, e os baixos eles criam de alguma forma as condições para que surjam o ciclo de alta, os ciclos de alta. Bom, o clube foi fundado precisamente em 13 de abril de 1948 pelo crítico de cinema do Correio do Povo, Paulo Fontoura Gastal, junto com intelectuais e outros jornalistas como Oswaldo Goidanich, o Goida original, e intelectuais e artistas como o Vittorio Gueno, o escultor. E eu diria que, entre outras coisas, o Clube de Cinema, nesse momento inicial, ele está dentro de uma corrente logo após a Segunda Guerra Mundial. Por causa da guerra, muitos filmes foram represados. E a partir do final do conflito, começaram a ser distribuídos filmes ainda do final dos anos 30 e da primeira metade da década de 40. E com isso, o interesse pelo cinema como arte começou a surgir e recrudescer. E não era tão grande durante a guerra e na década de 30 em relação à primeira onda de cineclubismo que foi lá nos anos 20. Essa segunda onda veio com uma força muito grande, liderada no mundo por críticos como André Bazin e a sua criação mais famosa, a revista Cadernos de Cinema, o Cahiers du Cinéma. Em Porto Alegre isso vai cair como uma luva nas mãos do Paulo Fontoura Gastal, do Correio do Povo, ele, o criador original do Caderno 2, o Caderno de Cultura, onde cinema era algo muito importante. Caracteristicamente, o Gastal defendia muito um cinema japonês, ao contrário da maioria que defendia e gostava e estava acostumado, já naquela época, ao cinema americano. No entanto, o primeiro filme que foi exibido na primeira sessão do Clube de Cinema, lá em 48, foi um clássico alemão de 1931, Emil, o Vampiro de Düsseldorf. Volta e meia, a gente, num aniversário do clube, a gente volta a ver em cópias renovadas essa obra-prima do Fritz Lang, com o Peter Lorre. Eu diria que esse foi o primeiro momento do Clube de Cinema e logo depois ele deu uma arrefecida. Durante alguns anos ele se tornou o chamado Clube do Gastal, mas era uma curiosidade da cidade. Até 1955, onde uma oportunidade que o Gastal viu tão interessante para o Correio do Povo, que ajudou a patrocinar essa empreitada, como para ele, como crítico de cinema. Afinal, eu acho que é um dos trabalhos do crítico de cinema ajudar o desenvolvimento do cinema, como para o próprio clube. Qual foi essa oportunidade em 1955? Um cineasta ainda não famoso, Nelson Pereira dos Santos, estava com dificuldades para lançar um filme chamado Rio 40 Graus. Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, muita gente conservadora artisticamente sentia o filme como uma agressão à estética, até mesmo os bons costumes, à família, e trabalhou para proibir o lançamento do filme. E de fato, Nelson estava naquela época completamente baratinado, porque se ele era um ótimo diretor, ele, como um distribuidor de cinema, ainda estava nos estágios de aprendizado. Até que veio uma comunicação lá do distante extremo sul do Brasil, era Paulo Fontoura Gastal, que
abriu a possibilidade de ele estrear nacionalmente esse filme que não era conhecido e que se tornaria um dos maiores clássicos da história do cinema brasileiro, lá na distante Porto Alegre. E de fato ele vem para cá, para Porto Alegre, com armas e bagagens e rolos do filme, e Gastal promove uma pré-estreia do Clube de Cinema e de Nelson Pereira dos Santos, do Rio 40 Graus. E a partir daí fica uma semana ou duas em cartaz, em carreira comercial em Porto Alegre, e isso começa a gerar interesses e críticas e elogios, de tal modo que a barreira que foi criada em Rio-São Paulo é derrubada num clássico ataque de flanco, né? E a barreira perdeu o sentido. E logo depois passou a ter uma carreira verdadeiramente nacional, atingindo o centro do país, né, para começar, e depois o norte, nordeste, enfim, passou a ter uma carreira absolutamente normal e bem sucedida, né? Então esse foi um grande momento do Clube de Cinema, e aí o Clube de Cinema deixou de ser uma experiência semi-amadora, né, e passou a ser visto com um capital maior, né, uma coisa um pouquinho mais pesada, mais interessante, né, e a partir daí o clube, esse seria o primeiro ciclo do clube. O clube passa a ter assim uma característica de cíclica, enfim, né, vai haver uma série de brigas maiores e menores, né? Grande parte da intelectualidade começa a criar seus próprios clubes, né? Nas áreas da pintura e outras artes plásticas, escultura, literatura e assim vai. E aquela formação original do Clube de Cinema começa a enfraquecer e surge uma nova geração com o Gastal no comando dessa segunda geração, e vai aparecer gente como Paulo José, Itala Nandi, Sérgio Silva, Paulo César Pereira. Paulo César Pereira. Tranquilo. Aqui tá tranquilo porque tudo vai ser muito revisado, não te preocupa. A partir daí, Paulo César. Né? Paulo César Pereira. E essa turma vai ajudar o Gastal a fazer uma mostra no início dos anos 60 do cinema soviético. Uma mostra muito lembrada pelos cinéfilos, né? Ainda num período de efervescência política, mas que não havia aparentemente nenhum risco de queda institucional, ou seja, ditadura, né? Mas foi um novo grupo que surgiu. Eu diria que teve seu auge de impacto na cidade exatamente nessa mostra soviética, 60, 61, por aí. E logo depois vem a ditadura civil-militar de 1964, e aí esse grupo começa a, não vou dizer dispersar, mas até o final dessa década, toda essa turminha vai para o Rio de Janeiro. Vão se profissionalizar como atores, depois cineastas e assim por diante. E durante o resto da década de 60, não passa a ser um clube onde eventualmente é um clube de palestras, eventualmente lança as primeiras oficinas de cinema, que o próprio Gastal entra uma pessoa muito importante para a história do clube no início dos anos 60, precisamente em 61, que é o sobrinho do Oswaldo Goidanich, o Iron Cardoso Goidanich, o Goida, que a maioria das pessoas conhece, que o seu Iron, como se diz, herdou do seu Oswaldo não só a profissão, mas também o apelido. E, é claro, o gosto inconteste do cinema. E aí forma essa dupla Gastal-Goida.
e que vai ficar influenciando o clube até a saída por doença do Gastal lá no final da década de 80. Então esses 27 anos vão ser muito produtivos. Houve a fusão com grupos empresariais de Gramado para produzir em 1969 e 1971 a primeira e a segunda mostras das hortênsias, mostras cinematográficas, que foi no Hotel Serra Azul, as duas, e culminando, né, essas experiências com a primeira edição do Festival de Gramado em 1973. E a partir daí, Gastal e Goida trabalharam na curadoria desse festival durante uma década e meia, duas, enfim. Que mais? Sim, durante o início da década de 70 houve um pequeno racha ou um grande racha, aí a gente tem que decidir, entre Gastal e Goida sobre a famosa mostra de 1972-73 de faroestes clássicos, que o Goida defendeu e que o anti-americano, isso ainda no final da Guerra de Vietnã, o anti-americano Gastal era absolutamente contra. Mas prevaleceu as novas gerações, o Goida, a pressão do Goida foi superior, e apesar das brigas, depois as pazes eram rapidamente feitas, né, graças a Deus e para o bem do clube. Mas aquela, como é que se diz, aquela mostra de westerns ainda foi um motivo de algumas rusgas por toda a década de 70. A década de 80 pega, mais uma geração aparece nas pessoas da Fátima Arley Lunardelli, que vai ser diretora de programação com o Gastal e principalmente com o Goida, e a figura de um cinéfilo famosíssimo na cidade, chamado Marco Antônio Bezerra de Campos, que vai ser presidente do clube por uns 12 anos. E esse quarteto, Gastal, Goida, Lunardelli e Campos, vão ajudar a criar, com o Carlos Schmitt, que entrou no clube assim por essa época, entre 1984 até 1996, 95, uma seleção de mostras de cinema internacional em Porto Alegre. Cineastas como Quentin Tarantino foram revelados ali, que a gente não fazia ideia. Eu me lembro que eu era um mero cinéfilo, não era associado do clube, e assisti numa sessão das 2 da manhã, saindo de cinema Praia de Belas às 4 da manhã, berrando que eu finalmente tinha visto cinema na minha vida. Eu tinha visto Cães de Aluguel. Então, eu não sei como eu não fui preso, mas as pessoas buzinavam e mandavam eu calar a boca, e eu berrava para elas, Quentin Tarantino, Quentin Tarantino. Eu acho que eu estava enlouquecido por ter visto toda uma dramaturgia que depois se tornou consagrada mundialmente. Isso estamos em 1996. Há um outro grande racha no clube, mais um momento de queda. O Carlos Schmitt sai do clube e funda, vamos dizer que foi uma queda agradável, né? Porque, pelo menos para nós, não os envolvidos na briga, criou-se o Cinema Guion, que durou 25 anos, com uma curadoria, vamos combinar, invejável. Até lá, eu entro no clube 5 anos depois, no ano de 2001. Eu era um mero cinéfilo, alguém que era interessado em cinema, mas que, por exemplo, não conhecia o clube. Sabia que existia,
mas não sabia onde era a sede, e aí descobri que não havia sede, que a sede era a sede móvel, né? Era onde a sessão de cinema se dava, e eu apareci num sábado de manhã e pedi para ver o filme. Pois é, e todo o ciclo, mais uma vez, termina com uma rusga, né? O Carlos Schmitt, que era o curador principal, pelo menos, das mostras, as encerrou em 95, 96, pelo que eu estou lembrado, e logo depois, e aí bendita rusga, né? Porque afinal ele acabou criando, logo depois, os cinemas Guion, né? Com aquela curadoria impecável que é a característica do Carlos Schmitt, né? Mas aí houve sim um momento de queda do clube, né? A Fátima Arley foi mais para a área acadêmica, né? Para ela se desenvolver, fazer o trabalho dela de doutorado, e o Marco Campos foi se dedicar ainda mais ao direito, né, corporativo, que ele é advogado da área, e o Goida ficou com uma nova geração de cinéfilos, né, levando o clube. Eu apareço no clube somente em 2001, né, que aí simplesmente eu era um cinéfilo que, como vê, bem entusiasmado, e que queria me aprofundar. Eu entendia o clube como uma oportunidade de me aprofundar como de cineclubista para um pesquisador de cinema, que é a minha grande ambição, né, que eu consegui realizar tendo contato com o Goida e com os outros cinéfilos associados do clube. Mas eu entrei um pouco assim, eu procurei a tal da sede do clube de cinema. Procurei algo que não existia, porque o clube de cinema não tem sede. Ele se realiza apenas nas sessões combinadas a cada fim de semana. Bom, eu cheguei num fim de semana e pedi para ver o filme junto com as pessoas, e eles deixaram. Isso foi há 21 anos. Né? E eu estou lá nesses 21 anos, né? Agradecido porque eles ainda me deixam ver filmes com eles, né? Então eu diria que nesse momento eu peguei o clube um pouco numa rotina. Ó. Fui eu. Mas daí... Tá, tu pode dizer, eu peguei clube nesse momento ainda como uma rotina, tá? Atenção, a partir daí foi. Na época que eu entrei, eu percebi o clube ainda já preso de uma determinada rotina. Não vou dizer burocratizado, porque o clube ainda era e ainda é muito amador, e não tem por que não ser. Mas a rotina de realizar toda semana uma sessão de cinema com o filme que tivesse disponível, porque é assim que o clube se realiza, mas sem uma ambição. E aí eu fui descobrindo que havia, sim, os elementos da programação estavam sobrecarregados e tal, e era o momento para uma nova, não vou dizer uma nova ruptura, que acabou acontecendo, mas uma nova geração tomar o poder do clube. E aí, em 2005, eu fui eleito pela primeira vez presidente da gestão, com uma direção basicamente, embora tivessem elementos mais tradicionais do clube, né, como o Goida, o colega tesoureiro Delso, basicamente eu entrei com uma meia dúzia de jovens cinéfilos que ajudaram a criar, pelo menos nos seus primeiros 2 anos, gente como André Kleiner, Nicolas Toncho, David de Oliveira Pinheiro, João Pedro dos Santos Fleck, Isidoro Bugiana. Toda essa turma ajudou a criar, e que depois o João Pedro e o Nicolas
estão levando até hoje o início do que seria o Fantaspoa. As primeiras 2 edições só foram basicamente patrocinadas pelo Clube de Cinema. Né? Como presidente, estatutariamente eu tinha direito a investir 1/4 do orçamento anual numa atividade, sem precisar de uma assembleia. De qualquer modo, todo ano a gente tinha a assembleia ordinária, o mandato é de 2 anos, a segunda assembleia é a assembleia da eleição. Mas essa primeira assembleia, depois da primeira edição, na época chamado Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, que foi no primeiro semestre, foi, digamos, espetacular. Né? Uma oposição de uma velha guarda surgiu com o direito democrático pleno de ser respeitada ao discordar da minha gestão. E, pessoal, foi algo fantástico. Eu me sentia num parlamento britânico de tanto que eu apanhava. Mas foi sensacional, porque me ajudou a aprender muito, não só sobre cinema, mas sobre democracia também. Né? Mesmo sendo um humilde presidente de gestão de um clube de cinema, ter que passar pelas assembleias é algo salutar. Na hora, eu não gostaria de estar no meu corpo, mas olhando retrospectivamente, muita coisa boa surgiu exatamente daquelas assembleias. Elas foram muito ricas em ideias. Né? E durante todo o ano havia o pessoal pró e o pessoal contra, e eles souberam se respeitar. Né? E isso eu acho que serve de lição para qualquer pessoa que esteja hábil a aprender. Né? Se a pessoa quiser aprender, essa é uma lição. Dá para se discutir sem perder o respeito. Né? E desde lá o clube tem trabalhado questões, né? E houve, eu diria, questões relacionadas ao cinema, apoios ao Festival de Verão, que teve algumas edições, obviamente em fevereiro e março, né, de cada ano, que era um festival de filmes de caráter internacional. Nós já fizemos várias mostras menores com a ajuda de Santander, Cine Bancário, Cinemateca Capitólio, a Cinemateca Paulo Amorim. Basicamente são os cinemas que mais trabalham conosco, e a gente sofreu algum desgaste nos últimos anos em função dessa tempestade perfeita que foi a mudança do cinema com o streaming. As pessoas foram deixando de ir ao clube de cinema porque elas já não viam necessidade de vir a todos os filmes que elas podiam já ver em casa. Né? Então o clube começou a ser superado, começou a se tornar uma relíquia. Inicialmente era uma curiosidade, no seu auge um clube atuante, e nós estávamos vendo inclusive a possibilidade, houve uma assembleia muito emocional em que se discutiu, e isso foi antes da pandemia, eu vou falar da pandemia, é claro. Antes da pandemia nós chegamos a discutir em assembleia a dissolução do clube. Nós não víamos saída para um clube em que em poucos anos saiu de 130 associados para 20. Foi algo muito cruel para todos, até que um novo grupo, que hoje, numa nova, né, o Márcio foi o primeiro presidente, agora eu, nós fizemos de tudo para recuperar, né, o clube, e meio que tateando a solução.
como se a gente estivesse num quarto escuro. E no meio de tudo isso surge a maior pandemia mundial em 100 anos, o que deixou simplesmente os cinemas fechados. Como é que se tem um clube de cinema com a sala de cinema fechada? Né? Essa foi uma pergunta que o mundo fez para o nosso grupo de associados. A gente descobriu que dá para criar um clube de cinema virtual, através das redes sociais, com pesquisa, com documentação, com publicação constante, com comunicação, enfim, com os associados. E nós ficamos longos 1 ano e 8 meses fazendo cinema sem cinema, né? Fazendo a pesquisa, fazendo a divulgação, fazendo tudo isso que um clube de cinema também pode fazer. E chegou o momento da reabertura dos cinemas. E aos poucos, muito aos poucos, nós já recuperamos um certo número. Nós éramos 20 associados, chegamos a quase 0, e agora estamos com 40 associados. O nosso plano é expandir ainda mais e tornar o clube cada vez mais relevante no que eu acho que hoje é uma questão que afeta as salas de cinema no mundo inteiro. Como convencer pessoas que tinham o hábito de assistir cinema em sala de cinema e que depois do streaming, junto com a pandemia, passaram a assistir cinema em casa, convencê-las e fazê-las descobrir o que de bom tem em assistir cinema de novo numa sala de cinema, né? Realizar o que eu defendo como ritual do cinema, né? Sair de casa, ir num cinema, entrar na sala de cinema, assistir sem interrupção o filme, né? E depois sair e conversar sobre o filme, né? Em grupo, né? Então é isso que a gente defende. Talvez ao longo dos vários ciclos, dos altos e baixos do clube, o clube já foi o ponto dos intelectuais, já foi o ponto dos rebeldes, já foi o ponto dos conformados, já foi o ponto dos rotineiros, já foi o ponto dos oficineiros, já foi o ponto dos inovadores, e agora eu vejo que pode ser o ponto dos, desculpe a palavra, ressignificadores, né, do que seja a cinefilia. Né? Então, é mais um ciclo que o clube de cinema entra, né? É uma história sem fim, é uma história de altos e baixos, e é pura aventura. Né? Você sabe que o clube pode terminar, você sabe que o clube pode se tornar algo muito importante, e você luta para evitar uma coisa e atingir a outra. Então, sim, ser cinéfilo é viver uma vida emocionante. Da mesma forma que a gente vê na tela, na poltrona também tem pelo menos um coração de herói em cada cinéfilo. Cara, te emocionou? me emocionei, cara.